بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين. Louvado seja Allah, Senhor do Universo, que a paz e as bênçãos de Allah sejam com nosso querido profeta Muhammad, com todos os profetas e mensageiros enviados por Deus. Sejam todos bem-vindos nessa quarta aula do nosso curso da religião islâmica, falando dos princípios, das coisas básicas da religião, tanto para as pessoas que estão querendo conhecer o Islã, quanto também para as pessoas que já se converteram recentemente para poder conhecer mais a religião de uma forma mais profunda. Falamos nas aulas passadas sobre os pilares da fé. E já falamos anteriormente sobre a árvore da fé. E dizemos que a árvore da fé tem três partes. Aquela parte que são as raízes, que são invisíveis, como qualquer árvore, e são os pilares da fé, que já falamos na aula passada. E nós temos outra parte que é uma parte exterior dessa árvore, que é os ramos dela. Então, a fé, ela tem uma parte invisível, aquilo que a gente tem dentro de nós. As pessoas não enxergam, uma coisa bem dentro de nós, no coração. E tem também uma outra parte exterior, que são as práticas, os rituais. E tem também no final o comportamento, que é o fruto. Então, a árvore, para ser uma árvore completa, tem que ter essas três partes. Tem que ter raízes fortes, tem que ter ramos e tem que dar no final frutos, né? Então a árvore da fé é a mesma coisa. E quando tem um problema, quando a gente percebe que tem um problema nos frutos da árvore, a gente não vai brigar com ela, não vamos cortar ela, mas vamos fazer o quê? Vamos procurar primeiro nos raízes, né? Onde está o problema. Se ela precisa de cuidado, a gente cuida ela, porque nada pela força funciona, né? Então, a mesma coisa que a árvore da fé tem que ser sempre bem cuidada. E hoje nós vamos falar essa segunda parte, que é uma parte exterior, uma parte que visível, que as pessoas vão ver. O muçulmano não só é muçulmano pela fé, pelo aquilo que está dentro, claro que é aquilo principal, mas tem uma parte também que vai aparecer para as pessoas. Vai ver a sua vida, sua conduta, suas práticas. Então nós vamos falar sobre hoje os rituais, as práticas mais importantes que podemos chamar, são os pilares. O profeta sallallahu alaihi wasallam chamou o pilar. Claro, o pilar não é o prédio inteiro, mas o pilar é uma parte importante. Sem o pilar, o prédio não pode ficar em pé. Por isso que esses pilares são importantes. Quais são os pilares? Vocês devem ouvir, né? Sobre os pilares da prática do Islã, que são cinco pilares que o muçulmano ele pratica como rituais, mas claro, os rituais a gente vai daqui a pouco saber que não são coisas que a pessoa pratica para só aproximar de Deus. Todas as práticas, tudo aquilo que a gente pratica, tem dois objetivos. Primeiro objetivo, ter essa relação com o nosso Criador, mas o segundo objetivo, ter uma boa relação com as pessoas, com outras pessoas. Tem sempre esses dois lados. Não só uma coisa que é entre você e Deus, mas entre você também e o seu irmão, a sua irmã, com a sociedade. Isso aqui é uma parte muito importante que muitas pessoas talvez não dão importância ou atenção. E vamos começar pelo primeiro pilar, então. Qual o primeiro pilar que o muçulmano deve praticar
Primeiro pilar, aquilo que está no seu coração não vai ficar no seu coração, você vai manifestar, vai falar isso oralmente e vai testemunhar. A gente chama shahada. Shahada, o que é shahada? Shahada é uma palavra árabe que significa testemunha. E você vai falar, na hora que a pessoa abraça o Islã, ele vai fazer a shahada, quer dizer, ele vai falar essas palavras. Depois disso tudo, depois de ter tudo aquilo que a gente falou no seu coração, agora ele vai manifestar isso, vai falar isso. E vai falar a frase do shahada, né? A shahada que vocês também devem conhecer, uma frase que diz assim: La ilaha illallah wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Eu presto testemunho que não há outra divindade além de Deus, o Criador, e presto testemunho que Muhammad, seu servo e mensageiro. Então, esse aqui é o primeiro passo para a pessoa se tornar muçulmano, testemunhar isso. Mas por que a gente fala eu testemunho? Porque a gente sabe a testemunha, quando você serve como testemunha, se você vai participar num casamento como testemunha, você tem que fazer o quê? Para você ser testemunha. Você tem que ver, né? Você tem que ver o casamento está sendo realizado para você testemunhar. E na qualquer também processo, se você vai testemunhar algum caso, você tem que ter visto aquilo, né? Como você vai testemunhar uma coisa que você não tinha visto? Mas aqui usamos uma palavra que eu presto testemunho. Eu testemunho que Deus, que não há outra divindade além de Deus. Por que isso aqui? Porque nós, quando olhamos nesse universo, isso aqui é um olhar com profundidade, um olhar diferente, com reflexão, com meditação, com estudo. Quando você olha, estuda, pesquisa, de uma forma neutra, sem influência, só fica pensando e escutando, e no final você vai ser uma testemunha que esse mundo, esse universo, essas criaturas todas têm apenas um Criador. Então você vai testemunhar isso. Você vai servir como testemunha disso, da existência de Deus, da unicidade de Deus, porque você, a sua lógica, que Deus colocou também dentro de nós, a nossa lógica, que a gente sabe, acredita, né? Que não tem uma coisa que existe sem ter alguém que fez. Então nós testemunhamos isso, nós só acreditamos. Eu acredito nos pilares da fé, mas nos pilares da prática eu faço o quê? Eu testemunho. Se você testemunha disso, eu testemunho sim. Parece que é uma coisa tão clara. A presença de Deus, a existência de nosso Criador, uma coisa tão clara, tão assim evidente, que não precisa nem argumento, porque os argumentos já estão em qualquer lugar. Por isso você fala, eu testemunho disso. Eu testemunho que Deus é único. Não só existe, mas também eu testemunho que Ele é único. Porque a unicidade de Deus aparece na unicidade das suas criaturas. Você vê que todas as criaturas têm as mesmas regras, as mesmas leis. Então, a unicidade, por exemplo, o sistema do par, um sistema global. Todas essas criaturas foram criadas a partir de um par. Nos seres humanos a gente tem masculino e feminino, no mundo animal tem macho e fêmea, no mundo também material a gente tem
positivo ou negativo, por exemplo, na eletricidade. Enfim, tem sempre negativo. Dentro do átomo tem também nêutron e próton. Um sistema, você vê que todas as criaturas têm a mesma lei. Então, quer dizer o quê? Quem criou essa lei é único. Porque é um sistema global. Todas as criaturas. E Deus diz no Alcorão isso. وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ. Em todas as coisas, nós criamos pares. O sistema do par. Todos são pares. Na aula passada, eu vou falar uma coisa, uma dúvida que às vezes as pessoas falam, né? Como eu testemunho que não há outra divindade além de Deus. E Deus várias vezes no Alcorão fala, expressa da si como plural. Então, como a gente agora falou, todos, em kulli shay'in khalaqna, em todas as coisas façamos ou criamos a partir do par. Porque esse aqui, o sistema, a expressão vem em plural, enquanto Deus é singular, Deus é único. E aqui uma diferença entre quando Deus fala de si mesmo, quando fala de si, ele fala da forma singular. No Alcorão, outros versículos, Deus, Innani ana Allah. Eu sou o único Deus. Ele fala do singular, não tem? Mas quando fala das ações dele, aquilo que ele fez, ele usa o quê? Usa plural. Todas as ações criamos, façamos, revelamos, te enviamos. Mas por que ele usa nas ações, ele fala o em plural? Porque nas ações, quando nós estudamos as ações que Deus fez, eles são um conjunto de vários atributos. Então, a ação divina, qualquer ação que Deus faz, ele faz como sábio, como onipotente, como que tem conhecimento e que tem clemência, que tem misericórdia, que tem todo-poderoso. Então, todas essas qualidades, todas essas características se unem na hora da criação, na hora que Deus vai fazer alguma coisa. Então, isso aqui exige várias coisas, por isso que ele usa o quê? Nós façamos, nós enviamos, nós criamos. Isso aqui porque não só apenas uma qualidade que está nessa ação ou nessas ações. Por exemplo, quando ele fala que nós criamos o ser humano, tá bom? Qual sabedoria que foi feita ou foi usada na criação do ser humano? Se você vê, quanta sabedoria, o ser humano é uma criatura muito complexa. Cada detalhe no corpo dele, cada membro, cada célula funciona de uma forma maravilhosa. Às vezes nós fazemos algumas coisas, mas o ser humano quando faz, ou ele faz com sabedoria, mas sabedoria que não tem talvez, não tem estratégia, não serve para o futuro. Ele pode fazer uma coisa com conhecimento, mas ele sem misericórdia. Olha, por exemplo, hoje o ser humano criou muitas criações, todo novo, mas ele usa de uma forma destrutiva. Ele acaba destruindo. Então, é diferente quando Deus cria, quando Deus faz as coisas, faz com muita sabedoria, com muito poder, com muito conhecimento e com muita também misericórdia. Allah subhanahu wa ta'ala, se tem um exemplo, a gente às vezes, todo dia a gente faz limpeza para os nossos
orelha, né, para o ouvido. A gente tira, às vezes, essa cera, né, a cera aqui. Mas sabe essa coisa que talvez as pessoas não sabem o propósito de uma coisa tão simples? Se essa cera não existe, por exemplo, a pessoa está dormindo, as formigas podem entrar e comer o cérebro dele. Mas eles não conseguem aproximar por causa desse cera. O cheiro desse aqui, qualquer bicho, qualquer animal, ele fica afastado. Então Deus já sabe disso, né? Ele já criou um sistema de defesa para você ficar dormindo tranquilo, né? Não fica com... Essas lágrimas, a gente sabe, fazem piscando o tempo todo. O ar está cheio de bactérias, cheio de tantas coisas, a gente não vê. Mas eles acabam entrando. Aí Deus criou o sistema, que é essa água salgada ainda, que fica nos olhos e você fica piscando, limpando todo dia, toda hora. Fica limpando. Para você ficar, sem você saber, sem você perceber isso. Então a criação de Deus é uma coisa perfeita, maravilhosa, que muita sabedoria, muito poder e muita misericórdia também. Poderia ter criado mãe e filho, mas tira a compaixão, o amor pelos filhos. Sabe o que acontece? A mãe pode gerar um filho, mas se ela não tem esse instinto da maternidade, de um amor sem troca, sem nada para o filho, qual mãe que vai aguentar? Qual mãe que vai ficar assim grudada, servindo um filho 24 horas, com muito amor, com muito... Então Deus cria, mas cria uma coisa perfeita, completa. Por isso que quando fala das ações que ele faz, que ele fez, fala com plural. Que não só apenas... Por isso Deus tem 99 nomes. E tem muitos atributos. E cada nome desses nomes tem uma reflexão da nossa vida. Tem uma forma de... Esse nome está bem expressado da nossa vida. É isso aqui que quando Deus faz, quando Deus revela, quando Deus envia um mensageiro, Ele fala, nós não te enviamos a não ser uma misericórdia para os mundos. Realmente, tudo que Deus faz, Ele tem essa maneira, que ter uma coisa perfeita. Por isso que usa o plural, não usa o singular. Mas quando fala de si mesmo, como Criador, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. Diga que Deus é único. Allahu as-Samad. Só a Ele que as pessoas procuram para pedir ajuda, para pedir qualquer coisa, eles só procuram Ele. Então, Allahu as-Samad. Então, Ele é único, mas Ele tem atributos, todos os atributos que são perfeitos, tudo aquilo que vocês já sabem, o conhecimento de Deus. O que nós temos, na verdade, de conhecimento, que nós temos de poder, que nós temos da misericórdia, que nós temos da sabedoria, que nós temos de vontade, que nós temos da vida, são coisas criadas por Deus. São atributos pequenos que Deus deu para nós. E só para a gente saber, quando você tem vontade, sabe, a sua vontade é diferente da vontade de Deus, mas é uma vontade bem criada, bem feita e dada para você. Se você tem conhecimento, é aquilo que Deus deu, um pequeno do conhecimento para nós, para a gente saber e aprender. Então, todas essas coisas, nós temos uma regra que diz assim, فَاقِدُ الشَّيْءِ لَا يُعْطِي. Quando alguém não tem alguma coisa, como ele vai dar essa coisa? Se você não tem conhecimento, você pode dar conhecimento? Se você não tem dinheiro, você pode dar dinheiro? Você não tem, como você vai dar?
Se você não tem vida, como você vai dar vida? Se você não tem poder, como você vai dar poder? Então, pessoa que não tem algo, ele não consegue lidar. Então, isso que a gente tem hoje, todo é um sinal que leva a gente pouco a pouco para conhecer o nosso Criador que é o grandioso. Que Ele nos criou e deu para nós essas coisas. Isso quer dizer o quê? Que Ele tem tudo isso que Ele deu para nós, mas sem semelhança, é muito diferente. Conhecimento de Deus é diferente do nosso conhecimento. A vida de Deus é diferente da nossa vida. Deus não tem, ninguém é semelhante, aliás, a Ele. Tudo aquilo que você imagina, Deus é diferente. Deus não podemos nem imaginar, porque nós não temos essa capacidade. Essa aqui é uma fraqueza que Deus ainda não abriu para nós essa capacidade para conhecer Ele de uma forma imaginável. Então, Ele deu para nós sinais, atributos, tudo, mas Ele nada é semelhante. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, que ninguém é semelhante a Ele. Vendo tudo isso, a gente fala, ok, eu testemunho então. Eu estou vendo. Você não está vendo. Não está vendo o seu corpo, não está vendo esse universo. Você não está vendo a vida como está funcionando. Como a pessoa fica desatenta de tudo isso que está acontecendo ao redor dele. Você não está vendo como funciona o dia e noite, como circula, como você está crescendo, como funcionam os membros do seu corpo, como você respira, como você toma água, como você come, como você dorme. Então, vendo tudo isso, no final você fala, ok, eu testemunho que Deus existe. Eu testemunho que Ele é único. Então, esse aqui é você está sendo como testemunha disso. Eu testemunho porque estou vendo. Eu não estou vendo Deus, mas eu estou vendo todo o sinal que Ele existe. Você está vendo a eletricidade, mas vocês testemunham que ela existe aqui ou não? Alguém não testemunha que existe eletricidade aqui? A gente não vê a eletricidade, mas todos nós, se agora fala para você, você testemunha que luz estava funcionando, você fala o quê? Você testemunha ou não? Testemunha, porque estou vendo o resultado, porque sem eletricidade, essa aqui jamais poderia funcionar. Ele que divide isso, Ele que deu para cada um uma capacidade para um ramo, para que a vida seja completa. Pessoas que gostam da medicina, outras pessoas odeiam, nem conseguem nem ver o sangue, eles desmaiam. Outras pessoas têm outras assim, compaixão, são engenheiro, para ser advogado, para ser... Cada um tem uma coisa que e no final, todo serve tudo. Aquele alfaiate, ele serve aquele que faz comida, aquele que faz comida serve alfaiate. A pessoa que tem mecânica, que trabalha no carro, serve as pessoas. Todo mundo serve. Um serve o outro. Não tem uma pessoa que fala, eu não estou servindo. Todo mundo está servindo alguma coisa. Um serve o outro. Esse que Allah subhanahu wa ta'ala também nesse aqui, a perfeição da criação. Imagina que todo mundo gosta da medicina. Todo mundo vai ser médico. E quem vai fazer pão para nós? Como a gente vai comer? Quem vai plantar? Para nós fazer agricultura, fazer tudo. O trabalho é muito difícil. Mas tem pessoas que gostam de fazer. Gostam de... Allah subhanahu wa ta'ala colocou cada um para ter a vida completa. Por isso, quando falamos testemunhamos, isso é um testemunha. Não é uma coisa que eu só acredito, não, mas eu estou vendo. Eu estou vendo que isso aqui é impossível ser. O planeta Terra está, cada 24 horas, fica mudando. Quem está segurando esse planeta Terra? Como está andando? Como está girando? Quem deu energia para o Sol? Qual
combustível que deixa o Sol, tem 1 milhão de graus, mais milhões, não sei quantos milhões de graus lá no Sol. A gente tem 30 e pouco aqui, fica cansado, reclamando da calor, não sei o quê. Lá tem milhões lá dá. Imagina esse Sol se aproxima um pouco, mata todo mundo. É tudo circulando, tudo girando, tudo. As galáxias, estrelas, bilhões. Não só isso aqui, o planeta Terra é um grão do pico, assim, tamanho, assim, do lado da todas as... Então, isso aqui, quando você estuda, quando você pesquisa, quando você reflete, quando você contempla, aí você no final fala o quê? Isso que o Islã quer de você fazer. Você não fala testemunho, você está testemunhando do quê? Quando você fala eu testemunho, então essa é uma responsabilidade também. Porque você está vendo, você está olhando e você está negando ainda. Você está vendo o sol assim, você está negando uma coisa que você está vendo. Então é isso aqui que a gente fala para ser muçulmano, você tem que testemunhar isso. Você tem que estudar, pesquisar e no final você serve como testemunha que não há outra divindade além. Quantos milhares de sinais que existem no mundo? Só a pessoa precisa pensar e refletir. Aí ele vai descobrir e vai testemunhar-se. Depois dessa testemunha, esse é o primeiro pilar da prática, uma coisa oral, mas, como falei, atrás dela tem muito conhecimento. Aí depois tem as orações, né? Então, já você testemunhou, já você acreditou, então agora você vai também ter ligação com o seu Criador. Mas como? De que forma? Deus nos ensinou. Ele colocou para nós horários que você pode também ter esse relacionamento com Ele. Tem chamada da oração, né? Uma ligação. Uma chamada, né? Liga para você e fala, vem aqui, já está. Está no horário agora. Qual o número da chamada? Sabe qual o número? 24434. Esse é o número para falar com Deus. São 2 rak'ahs do Fajr, 4 do Dhuhr, meio-dia, mais 4 do Asr, à tarde, mais 3 do Maghrib, mais 4 da noite. Então, guarda esse número. 24434. Aí você vai lá e você conversa, você liga. E aí, quando você escuta a chamada, tem chamada? Alguém está chamando Allahu Akbar. Já falamos do Allahu Akbar, né? Essa chamada, Deus é maior de tudo. Então, chamando você. Então, você não pode desligar essa chamada. Você tem que atender na hora. Uma chamada muito importante. Não é qualquer chamada. O Criador de tudo isso, sua vida, sua morte, sua felicidade, sua saúde, sua família, seu trabalho, seu sucesso, tudo está na mão dele. Ele está ligando para você. Você desliga, você não atende. Não tem como, né? Ele quer falar com você, quer atender. Na hora que você fala Allahu Akbar, nós vamos, inshallah, aprender as orações, que são 5 orações diárias, que são 5 refeições. Da mesma forma que você tem café de manhã, tem almoço, tem chá da tarde, tem jantar, tem também 5 orações que você precisa fazer para alimentar a última parte, a segunda parte da si, que é a sua alma. Então você começa a falar Allahu Akbar. Logo depois você na direção da Kaaba, né? Você fala Allahu Akbar, faz assim, deixa todo mundo atrás de você. Tudo aquilo que você imagina, tudo aquilo que está preocupando, deixa atrás. Deixa tudo. Agora você vai
na frente do seu, ao vivo, vai entrar ao vivo. Imagina você entrar ao vivo, fala para você, está ao vivo. Então, uma coisa importante é a gente também ter a concentração na oração. A oração não só apenas um exercício, uma prática para você inclinar, fazer prostração, levantar e descer. Isso aqui é um exercício, mas isso aqui não é oração. A oração, para ser uma oração, tem que ter al-khushu'. Al-khushu', que quer dizer a concentração. Esse aqui é outro processo também que você tem que aprender como ter o khushu'. Porque é muito normal que o Satanás vai invadir você quando você está fazendo a sua oração. Aí vai trazer para você as contas que você quer pagar, vai trazer para você o problema que você está tendo com seu amigo, vai trazer para você todos aqueles problemas que você já tem. Então, por isso, ele quer que você perder a sua oração. Por isso, você tem que ter a concentração. É muito importante, concentrar. Essa concentração tem que ser feita não só na oração, na verdade. Esse aqui é um das chaves do sucesso. A pessoa concentra naquilo que ele está fazendo. Porque a pessoa, quando ele não concentra, ele não dá resultado. Você está aqui, mas você não está aqui. Você está comendo, mas você está pensando em uma outra coisa. Você está na oração, mas está pensando em uma outra coisa. Isso aqui deixa a pessoa muito assim, confusa. Sabe quando você tem um computador e você abre 50 janelas no mesmo tempo. Aí o computador não aguenta, fica travado, né? Então, a nossa cabeça, nossa mente é a mesma coisa. Quando você abre muitas janelas, a comida, e a casa, e o marido, e a esposa, e o funcionário, e a escola, e não sei o quê, fica todas essas coisas. Aí a pessoa fica também trava. Aí não consegue fazer mais nada. Por isso, o que é aconselhável? A concentração, cada coisa tem seu tempo. Está comendo, concentra na sua comida. Hoje a vida cada vez está tirando a pessoa da concentração, porque ela tem muitas coisas para fazer. Mas a oração nos ensina a ter essa concentração. Pensa naquilo que você está lendo, pensa na recitação do Alcorão, pensa que você está diante do seu Criador. Você tem que imaginar que você entrou ao vivo agora. Porque a Fatiha, que nós recitamos na oração, é uma conversa. Conversa com alguém, quando você fala, usa pronomes, usa aqueles pronomes para a pessoa presente, que está na sua frente. Você vê no Fatiha, vocês memorizaram o Fatiha, você fala, Iyaka na'budu. Você fala assim no Fatiha, Iyaka na'budu. Quer dizer, só a ti adoramos. Quando você usa ti, esse pronome, na pessoa presente ou ausente. Se eu posso falar você, enquanto você não está presente, como falar para você o ti, se você não está presente? Se você não está presente, eu faço ele. Adoramos a ele. Imploramos ajuda a ele. Não, mas você não fala assim. Você fala só a ti. Você está falando com alguém. Só a ti adoramos. Só a ti imploramos ajuda. Guia-nos para a senda reta. Você está falando com alguém que está presente na sua frente. Você tem que ter essa concentração e pedir. Se ele está agora ouvindo você, escutando a sua voz, então você tem que ter essa concentração. Se você entra, por exemplo, tem encontro com um deputado ou com o prefeito, por exemplo. Você tem um problema, uma coisa para... Aí o prefeito, o governador, deu para você
uma agenda, né? E você vai lá conversar com ele. Você entra e fica olhando para cima, para baixo, falando assim coisas que, ou pensando numa outra coisa. Como você se comporta naquele momento? Se concentra, né? Fica concentrado. Se o presidente, por exemplo, tem um encontro com o presidente e você vai pedir alguma coisa, como você fica? Primeira coisa, você usa a melhor roupa que você tem, né? Que vai... E agora você vai arrumar as melhores palavras que você vai falar com ele, né? E vai ser concentrado, você tem que ser rápido, que o seu tempo não pode ficar 2 horas, né? A oração é 5 minutos. Então, esses minutos é muito valiosos. Que 5 orações é uma oportunidade. Imagina, não é o presidente, é o Criador do Universo. O Criador do Universo convidou você, não você quem. Ele convidou você para Hayya ala salah, na chamada, fala, venha para a oração. Que Deus é maior e venha para a oração. Aí o que você vai? Você tem que concentrar. Você está na mão do Criador, pensando numa outra coisa, aí não serve. Por isso que al-khushu', os sábios dizem, o khushu' é o espírito da oração. Quando tem todas as coisas, tem corpo e tem o espírito. Nós temos corpo e espírito. Quando o espírito sai, o corpo vai para o enterro, né? Não tem mais validade. Então a oração, o movimento da oração é o corpo. Mas qual o espírito da oração? Al-khushu', a concentração. Então uma oração sem khushu', como corpo sem alma. Então a gente precisa ter concentração para dar fruto, para dar resultado das orações que a gente faz. Então esse aqui é o segundo pilar do Islã. Nós temos uma oração e também são uma organização do seu dia. Então, quem tem a oração hoje, por exemplo, 5 horas da madrugada, a oração do Fajr. Então, quer dizer o quê? O muçulmano tem que acordar nesse horário. Porque essa oração tem até 6 e 10 minutos. Então, você tem que acordar nesse horário, entre 5 e 6, 6 e pouco, 6 e 20, por exemplo. Então, quer dizer que você, nesse momento, você tem que estar acordado. Antes do nascimento do sol. Começar o seu dia assim, todo dia. Acordar e ficar acordado. Porque esse aqui vai se tornar uma rotina, uma organização. E olha, subhanallah, esse horário é muito abençoado. Que o resultado que você faz, tudo que você faz naquele horário, dá resultado. É muito bom. Aquele é uma juventude do dia. Todo dia tem juventude e tem mais velho, tem mais fraco. Agora estamos, à tarde, o nosso dia já está cansado. Mas lá no início, a juventude do dia. Então você tem que aproveitar quando ele é jovem. E você está jovem também, que está com sua... se animado, você está com sua energia. Então, aquele momento que você... Agora você vai até meio-dia, pessoas que dormem até meio-dia, até não sei o quê, já perdeu a juventude. Já só alcançou... Ele é muito velho, aí o dia já está cansado, já está... Estamos falando em geral. Claro que a pessoa cansada, às vezes a pessoa já não dormiu à noite. Isso não quer dizer que nunca vai, não, mas... essa tem que ser a rotina mais saudável da pessoa, né? Então, começar o dia logo depois do Fajr. Você tem que estudar, estuda naquele horário, você vai ler uma coisa, ler naquele horário. Se você quer fazer esporte também, é bom. Tudo que você faz naquele horário é abençoado. Você vê que rende muito. Rende muito. Você, subhanallah, pode ver que isso dá muito resultado, porque realmente é a juventude do dia.
Aí depois você tem o horário do almoço, né? Meio-dia, é para você descansar um pouco, né? Então almoça e faz a sua oração também, junto. Almoço com o corpo, o espiritual junto. E descansa um pouco, aí voltar para mais uma energia. À tarde também tem mais uma, para um pouco. E por que isso aqui tudo? Porque você precisa ser carregado. Sabe o que pessoa que faz as orações dessa forma, ele fica sempre preparado para os desafios da vida. Você pode receber uma notícia, uma ligação muito difícil, muito forte. Então a pessoa quando está bem carregada, ele vai receber a notícia de outra forma. Seja qualquer a notícia, seja qualquer essa informação. Ah, foi demitido, perdeu não sei o quê. Pode receber, mas se você está carregado, já acabou de fazer uma oração, pode ser, você sente essa força, a sua bateria está bem carregada, então não importa o tamanho daquilo que você vai receber. Isso traz para nós força, energia para poder enfrentar, encarar os desafios do dia a dia. Você fica forte, porque muitas pessoas, uma notícia pode mudar a vida dela, pode destruir, entrar numa depressão, fazer não sei o quê. Então a pessoa tem que ser sempre forte, carregada com essa luz, essa ligação com a fonte da vida. O que Deus representa para nós? É a fonte da vida, porque a nossa vida é uma vida relativa, que tem início e vai ter o fim. Nosso Deus não tem início e não vai ter o fim. Por isso a vida dele é uma vida verdadeira. Então essa vida aqui é uma vida verdadeira. O resto tem uma vida relativa. Por isso nós temos que ter essa ligação com o nosso Criador e essa ligação também parece uma saída da alma. A alma, ela vem do céu. Ela ficou presa no corpo. Então o que você faz na oração? Você abre esse espaço para ela. Como o pássaro quando fica como chamam? Gaiola. Você abre para ele quer voar, quer sair, né? Então a alma é a mesma coisa, está presa no corpo. Você fala Allahu Akbar, ele sai desse mundo, porque ele vem do outro mundo, não vem desse mundo. Ela descansa quando ela vai. Imagina com o seu, fica Allahu Akbar, já tem essa ligação. Quanto descanso que ela sente, né? Porque é aquele o lugar dela, não é aqui. O mundo de batata e berinjela e carne e comida, não sei o quê. A alma não vem desse mundo. O corpo que vem do mundo do batata e do pão, nosso corpo, ele come feijão e arroz, né? Todas as coisas que vêm da terra, porque ele vem da terra também. Ele foi criado da terra. A alma não. A alma vem do céu, do nosso Criador. Então ela fica feliz, fica tranquila quando você começa a ter essa ligação. Claro, Deus falou isso para nós não porque ele vai ser beneficiado. A pessoa que reza, que pratica, que faz, não está beneficiando Deus. Deus não precisa das orações. Não precisa da você fica fazendo as orações, ele não precisa disso. Mas nós que precisamos. Nós que, uma coisa que traz benefício para nós. Nós temos que saber disso. Você não faz, você fica privado. Você faz, você vai ter beneficiado. Então, 5 orações diárias. Iqam as-salah, preservar a oração, fazer a ablução. Isso aqui é uma outra aula, inshallah, que nós vamos ter logo depois de terminar os pilares da prática e terminar também a última dimensão da religião, que são 3, como falamos, árvore, tem raízes, ramos, e depois de terminar os frutos, vamos entrar na jurisprudência, como fazer a oração, como fazer a ablução, como podemos ter todas essas práticas de uma forma correta. E todo o benefício volta para quem? Para nós. Então, você vê a ablução, por exemplo, antes da oração. Quantas vezes na corona falaram para você, lava sua mão, faz não sei o quê, lava seu nariz, faz não sei o quê.
É a ablução, quer dizer, faz a ablução, que o muçulmano faz todo dia 5 vezes por dia. Então faz uma coisa rotina, coisa normal, que você vai fazer esse tipo de prática que purifica seu corpo, purifica sua alma. A ablução para purificar o corpo, a oração para purificar a sua alma. Aí você termina a oração, alhamdulillah, você descansa, tira aquele fardo, aquelas cargas negativas, aquela coisa que... Aí você descansa. Hoje, pessoas que não acreditam em Deus, né? Ou algumas pessoas que até acreditam, mas não acreditam como deveria, né? Eles têm práticas espirituais, né? Falam que a gente precisa praticar, né? Eles fazem algumas práticas para conectar. Eles fazem muitas coisas, né? Mas é uma coisa que muito parecida, né? Que Deus, aliás, ele colocou uma coisa verdadeira, não só prática que não tem, só você faz assim, alguns exercícios que você vai ser conectado com o mundo espiritual, a sua energia vai não sei o quê. Não tem melhor do que você ligar com o seu Criador, que Deus nos ensinou isso. Essas práticas, esses exercícios já existem milhares de anos. Todos os profetas praticaram oração. Jesus, ele fazia oração também, ele orava. Moisés também, o profeta Abraão também fazia. Todos eles faziam orações. Porque o ser humano não pode ficar sem essa ligação com o seu Criador. Essa prática que traz para ele tranquilidade e felicidade. E traz esse alimento saudável para a alma. Ninguém sabe melhor do que quem cria a alma, que sabe como funciona, sabe como se alimenta, sabe como você purifica. Esse aqui é outro curso também, a purificação da alma. Porque a alma é a criatura mais complexa do ser humano é a sua alma. Mais do corpo ainda. Quando o corpo, a medicina hoje, até hoje a medicina não conseguiu, está estudando ainda, descobrindo coisas no corpo do ser humano. Imagina a alma do ser humano. A alma que tem, às vezes, tristeza, às vezes alegria, às vezes você fica deprimido, às vezes fica animado, às vezes você fica chateado, às vezes você fica com ódio, às vezes você fica com amor, às vezes você... milhares de sentimentos. Todo é a mesma alma. Você mesmo. Ninguém sabe como você pensa. Ninguém sabe o que você quer. A gente às vezes fica, o que é essa pessoa? A gente não entende o que é essa pessoa. É complexo, é uma coisa complicada, uma coisa que é realmente uma coisa complicada. Quantos sentimentos o ser humano tem? Quanto hoje a psicologia ainda tem muito buscando conhecimento para saber e descobrir como funciona essa alma, as qualidades, características, não sei o quê. É uma coisa muito complexa. Imagina quem criou essa alma nos ensinou como também purificar, por essa purificação. Eu sempre falo nas palestras que hoje as escolas ensinam só educação. Não, educação lá. Eles falam educação, mas eles só dão aprendizado. Só dão informação para o aluno. Mais nada, né? A gente sabe que a educação tem que ser em casa também. Mas são 3 coisas que o ser humano precisa. Tem que ter aprendizado, conhecimento, e tem que ter educação, não só informação. Se a informação nem se torna prática, vai fazer o que com a informação? Tem que se tornar prática, educação. E além de tudo isso, tem que ter purificação. São 3 coisas que o ser humano precisa: ensinar, educar, purificar. Isso aqui que forma o ser humano. Tem que trabalhar em cima de tudo isso. Hoje, nós não damos a educação, muito menos o que
a purificação, que é para ter um ser humano mais, assim, perfeito, mais completo. Então, tem a oração, inshallah, 5 orações diárias, tem a ablução para purificar o corpo. E o terceiro pilar do Islã é o quê? Sabem o quê? Qual o terceiro pilar? Jejum do Ramadã. Jejum do Ramadã. O Ramadã também é uma outra história, uma outra coisa, né? Que traz para o ser humano um curso. Você sabe, para dirigir o carro você faz escola, né? Para você aprender, tem não sei quantos meses você tem que... Então, o jejum faz esse trabalho, tem um curso espiritual anual que o ser humano tem que fazer para se purificar também, tanto fisicamente, porque o jejum faz bem para a saúde, mas também, e mais do que tudo isso, faz bem para nossa alma. Ele purifica a alma também. Ele ajuda o ser humano a ter força de vontade. A força de vontade que você e nós precisamos para qualquer coisa. Sem força de vontade, você não avança. Então, o jejum nos ensina a ter força de vontade. Agora, se está com sede, tem uma coisa lícita, que é a água. Se está com sede, está precisando tomar, tem muita vontade para tomar. Aí você fala, não vou tomar. Mas o quê? Porque Deus mandou. Esse horário não pode beber água, não pode comer, não pode tomar aquele cafezinho que você gosta de tomar todos os dias. Só para quê? Para você dizer que eu sou que mando no meu instinto. Eu que dirijo minha vida. Não que meu instinto vai me dirigir, que vai mandar em mim. Estou com sede, isso aqui o animal não tem. Vocês sabem disso, né? O animal não tem essa capacidade. Se coloca água ou comida do lado do animal, ele está com fome, tenta falar para ele que o seu vizinho está com fome mais do que você. Ele entende? Ele vai dar para outro cachorro comer? Vai dar para outro? Ele vai comer, não vai? É instinto que manda. Comida, fome, vai comer. O ser humano não. O ser humano é diferente. O ser humano que manda na vida dele não é instinto. Ou deveria, né? Infelizmente, o mundo que ensina que o ser humano é um animal, como vai entender isso? Nós não somos animal. Tem uma parte sim, que é parecida ao animal, mas se ser humano, ser diferente. Se você tem comida na sua casa, por mais que você precise às vezes, mas se o vizinho está passando fome, você dá ou não dá? Você tem capacidade de dar preferência para o seu vizinho ou não? Se ajuda ou não? Se você está precisando de água, mas você vê uma outra pessoa que está precisando mais do que você, os seus valores mandam você dar preferência para aquela pessoa. Então, isso aqui que é o ser humano. Esse é o ser humano. Nós não somos animais, você vai lá, nós estamos no mato, cada um come o outro. Não. E dizer não para nosso instinto, isso é um valor, uma conquista. Eu tenho desejo de ter dinheiro. Eu vou roubar para ter dinheiro? Como vou ter dinheiro? Como atender esse desejo? Meus valores não permitem que eu vou pegar o dinheiro de outra pessoa, que não é meu. E é assim que funciona. Aí eu tenho um instinto, eu tenho um desejo de fazer. Aí eu tenho que saber se essa coisa é certa ou errada. Só apenas ter desejo, você vai atender, vai querer. O jejum nos ensina isso. O jejum fala para você, dia inteiro praticando isso. Comida, bebida, relação íntima. Você tem desejo? Não, agora não. Mas halal, isso aqui é lícito. Mas não, agora não. Eu tenho força de dizer não. Então fica treinando isso. Por isso muitas pessoas, eu não consigo. É porque é fraco.
Que fraqueza. Você não consegue dizer não para si mesmo. Então, se seu desejo não trabalhar também, você vai atender seu desejo. Aí as contas chegam no final do mês, aí você fica fazendo o quê? O desejo nosso também ficar na cama o dia inteiro, vendo televisão. Mas a gente atende esse desejo? Ou você vai lá, acorda, vai de manhã, saindo assim no trânsito, aguentando tudo, vai não trabalhar, não sei o quê. Você luta contra o seu desejo, porque tem um valor maior. Então o jejum é uma escola que nos ensina tudo isso. Ensina a pessoa a ter força de vontade, dizer não. Se você consegue dizer não para uma coisa lícita, eu não vou. Minha esposa, mesmo assim, jejum não pode. Até a noite, depois. Mas se o halal, é halal, mas agora não pode. Então quem consegue dizer não para o halal, lícito, aí depois do Ramadã, consegue fazer não e dizer não quando o ilícito vem. Porque vem o ilícito também. Mas você venceu o ilícito, como você não vai vencer o ilícito? Então, uma coisa que ter força de vontade. Força de dizer não para traição, dizer não para uma coisa errada, uma corrupção, uma coisa que não é sua, uma coisa que não pode, uma coisa que... Tudo isso vem da força que a pessoa aprende. E tem que treinar isso. Onde você treina? É o mês do Ramadã. No Ramadã você treina tudo isso. Treina como você fica passando fome e você pode comer, mas você fala que não, eu não vou. É como sempre falo, o exemplo como cavalo e cavaleiro. O cavaleiro faz o quê? Ele monta o cavalo. Então o nosso corpo e o cavalo. A nossa alma o quê? Cavaleiro. A alma. Então a alma tem que montar o cavalo. Ele tem que mandar ele. A alma purificada ainda. Não aquela alma também que a alma purificada vai dirigindo o corpo dos lugares mais saudáveis, lugares mais seguros, lícitos. Agora imagina se o cavalo, ele que monta o cavaleiro. É assim que funciona? Então isso é que as pessoas, quando o instinto manda em você, quer dizer o quê? Se não tem, só apenas deseja, aí a pessoa corre para... Cadê a força? Cadê a sua alma? Cadê os seus valores? Quando você aumenta a sua alma purificada, seus valores, aí vencem as outras coisas. Eles conseguem as coisas negativas. Tudo isso aprendemos no Ramadã. Vamos falar muito, inshallah, no Ramadã, mas isso aqui é um dos pilares anuais que o muçulmano, mais do que você deixar a água, a comida, não é uma dieta, o Ramadã. Não é uma coisa para regime, para você perder peso, para... Não, mas é uma prática, um curso que ensina o ser humano muitos valores, como ser humano, para ser ser humano antes de mais nada. Vamos falar do Zakah agora, inshallah. É o quarto pilar, né? O Zakah, o que é o Zakah? O Zakah é uma purificação, mas para os seus bens, não para você. Purifica você também de um sentimento, de uma característica de que a avareza, né? Então, ela purifica também. O Zakah é uma taxa que o muçulmano paga anualmente, 2,5% do seu lucro, depois de pagar todas as despesas, né? E ter uma quantia de 85 gramas, que equivale, né? 85 gramas de ouro. Equivale hoje 27 mil, né? Mais ou menos. 27 mil reais. Então, o pessoal pagou tudo, não sei o quê. E sobrou ainda esse valor,
de 27 mil reais, depois de pagar tudo. Então, e ele tem que fazer o quê? Tem que pagar o zakat, que ele tem que tirar 2,5% e pagar para as pessoas mais carentes, mais necessitadas. Então, se ele tem 50 mil, 100 mil, 1 milhão, 2 milhões, aí tira essa porcentagem. O mínimo tem que ter 27 mil reais sobrando. Tem que ser esse valor. Para o zakat tem que o mínimo ter 27 mil sobrando. Não tem que pagar nada. Mas eu faço, eu Então, faço assim, chefe. como? Isento. Isento, isso mesmo. Pode fazer, claro. Eu faço isso. Faz isso aqui como caridade, né? Mas não como obrigação. Aquela primeira é uma obrigação. Mas se você faz isso, e faz, claro, qualquer caridade que a gente faz, a caridade não tem limite. Ah, então isso aqui não se chama então zakat? Não, isso aqui é sadaqa. Assada? Sadaqa. Nossa, então não é. Porque o zakat tem que ser rico. Rico. Quando pode ser rico e considerado rico financeiramente, claro. E quando a pessoa tem esse mínimo para cima, ter menor do que isso, ele não é considerado como rico, então não tem obrigação de pagar o zakat. Então, esse zakat tem que ser para as pessoas que têm. Então, não todo muçulmano paga o zakat, mas sadaqa sim. O sadaqa não tem limite. A pessoa quer pagar mais, pode pagar mais. Pode não ter isso aqui, no caso da nossa irmã Hajja Najla. Então, paga o que você pode pagar e considerado como caridade. Caridade, sadaqa, não é obrigatória, mas é uma coisa voluntária. Então, esse é o zakat que é obrigatório para as pessoas. Todo muçulmano tem essa quantia, tem esse valor em cima de 27 mil, que equivale mais ou menos 85 gramas de ouro, que eles têm que pagar o zakat. Agora tem, claro, esse aqui purifica primeiro os bens, quando você tira uma parte, como o sangue. Na hora que você tira um pouco do seu sangue, você não está diminuindo o seu sangue, mas você está purificando todo o seu sangue. Então, é o dinheiro, quando você tira um pouco do seu dinheiro e dá para as pessoas hoje têm dificuldade. Você acha que está diminuindo. Não, querido, você não está diminuindo, você está abençoando. Você está tirando uma parte e abençoando o resto. Abençoe os bens e abençoe também a sua alma de compaixão do dinheiro, avareza, que é uma doença também, e também purifica a alma das pessoas mais carentes também, que podem receber esses valores e ajuda eles, né? E ficam purificados da inveja às vezes, né? Que não ter inveja das outras, quando ele fica satisfeito, vê que as pessoas não estão, ele não está esquecido na sociedade, as pessoas ajudam, as pessoas estão. Que o zakat, se você, parece uma quantia pequena, mas se, por exemplo, a pessoa tem 1 milhão de reais, por exemplo, ele tem que pagar quanto? 25 mil. O 100 mil paga 2.500, se tem 100 mil. Agora, se tem 1 milhão, é 25 mil que tem que pagar, como zakat. Aquilo que você usa pode assim, custar milhões, você não paga zakat também. Aí eu tenho uma casa, minha casa, que custa 2, 3 milhões. Isso aqui não entra no zakat. Você não vai. Aí eu tenho um carro, não sei o que tem, você não entra também no zakat. O que entra? A mercadoria. Aí eu tenho 5 carros como mercadoria para vender. E todos entram. Todos eles. E eu tenho 5 casas para vender. Entram todos eles. Como mercadoria, como negócio, entra. Mas como uso, eu tenho 3 casas que eu uso. Nenhuma entra no cálculo, né? A gente não coloca. Mas se eu tenho loja que tem 2 milhões de mercadoria, toda entra. Toda mercadoria, todo que negócio para lucrar, para ter lucro, entra nesse cálculo. As coisas suas
que você tem para uso, eles não entram no cálculo. Então tem o Zakat e tem também o último pilar do Islã, que é a peregrinação. A peregrinação, uma visita a Meca, e lá também para quem tem condições físicas e financeiras, que tem dinheiro para viajar e tem saúde para poder praticar as suas histórias. Pessoa que não tem, está doente, pessoa não tem dinheiro, não tem como, aí ele não tem também obrigação de fazer o Hajj. O Hajj é também para as pessoas que têm condições. E tem que fazer essa visita lá e fazer os rituais. E lá, como falei uma vez no propósito, né, o principal objetivo do Hajj, nós acabamos com o pecado original, que é o orgulho do ser humano. Então lá você vê que todas as pessoas são iguais. Não só pela fala, mas pela prática. Se vê muçulmanos em todos os lugares do mundo, em todas as línguas. Se vê pessoas ricas, pessoas mais ou menos, pessoas que não têm nada, e você não sabe quem é quem. Pode passar na sua frente uma pessoa que é milionário, e pode passar também, fica na frente que não tem absolutamente nada. E todo usando uma toalha, não tem roupa, usa uma toalha. E fica no mesmo lugar, e no deserto ainda, não tem assim um lugar confortável, tendas que você faz. Então nós voltamos para viver a vida, e Deus falou para as pessoas que têm condições, porque as pessoas que têm condições, que talvez os mais precisam de vivenciar isso. Porque às vezes o dinheiro, e às vezes essas classes sociais, criam uma barreira entre as pessoas. Nós criamos. Isso aqui de marca, esse aqui não tem marca, esse celular, esse sapato. Nós criamos essas coisas que Deus nem reconhece isso. Então lá, você vê, eu vivo 2 vezes para o Hajj. Tinha pessoas que têm milhões, pessoas que não têm nada, e todo mundo dormindo no colchão, lá no chão. Não tem conforto nenhum, todo mundo já passa lá. E para que tudo isso? Para a gente vivenciar isso, lembrar a origem do ser humano, que realmente é igualdade. Chinês, europeu, americano, árabe, asiático, turco, Afeganistão, Irã, todo mundo está lá para cada um da sua língua. Claro que tem todo mundo. Da Inglaterra, do Paris, que não falam árabe. Só cada um, todos os muçulmanos que eles não falam árabe. A maioria dos muçulmanos não falam árabe. A Turquia inteira não fala árabe. A Indonésia inteira não fala. A Malásia inteira não fala árabe. Que lá você encontra aqui de todas as pessoas, cada um da sua língua, mas eles falam só Deus. Eles falam e para leiam ao Corão, sim. Eles leem o Alcorão melhor do que a gente, mashallah. Quando lê o Alcorão, você vê, por exemplo, um africano recitando o Alcorão, você não fala que esse aqui, impossível que ele não fala árabe, mas ele não fala nenhuma palavra árabe. Mas ele recita o Alcorão de uma forma maravilhosa, 100% correta, porque a Arábia Saudita determina de cada país, depende da quantidade do país. Eles dão para cada 100 milhões, se o país tem 100 milhões, ele tem direito de 100 mil. Então, depende da quantidade do país. Por exemplo, a Síria tem 20 milhões. Então, vem 20 mil pessoas só que eles podem ir para o Hajj. Porque se abre para tudo, lá não cabe, né? Aí, em cada 100 milhões, o Egito, por exemplo, tem 100 milhões de habitantes. Eles autorizam para 100 mil só. Dos 100 milhões, ele vai 100 mil todo ano. Vai 100 mil. Então, 10% da população. 10% da população.
No Brasil está aberto, alhamdulillah. Qualquer brasileiro que ele quer ir para o Hajj está, porque essa aqui é uma vantagem, sabe? Que a vantagem que o brasileiro muçulmano tem aqui não existe nem no mundo islâmico. Só consegui fazer o Hajj porque mudei para o Brasil. Se eu estivesse nascer, eu não conseguiria. Porque lá não atendia, não entrava na... Porque lá vai só 20 mil. Quem vai escolher de 20 mil? 60 para cima. Porque eles dão prioridade a pessoas mais idosas. Então, a partir de 60 anos para cima, que a pessoa pode ir para o Hajj. Então, jovem quase nunca ele pode ir. Aqui no Brasil, não. Todo mundo aqui pode ir, quem quiser, porque está aqui. Então, uma coisa, porque na Malásia, Indonésia, por exemplo, a pessoa fica a vida inteira esperando sua fila, na fila, para poder ir. A vida inteira, para ir uma vez. Porque muita gente lá. Para ir todo mundo, aí fica muitos anos esperando. Então é uma vantagem aqui para o brasileiro que quer ir, já, no ano que vem ele já pode ir. É caro, né? Quase 9 mil. Não era assim, mas agora está cada vez... Porque a viagem é cara. Na época do Hajj, todas as agências eles aumentam, porque todo voo no mundo inteiro vai na Arábia Saudita. Aí o preço vai lá em cima. Mas, em geral, alhamdulillah, aqui mais fácil, continua mais fácil aqui. Mas aqui no Brasil, por exemplo, sempre tem uma lista, né, que os países muçulmanos, como Emirados Árabes, eles mandam assim, para as pessoas que querem fazer o Hajj e não têm condições, eles mandam um convite, né, para a pessoa ir e fazer de graça, né? Então, nos anos antes da pandemia, todo ano eles levavam, tinha lista, né, 20 pessoas saindo daqui do Brasil sem custo nenhum, para ajudar as pessoas que precisam, né, que eles não têm condições, não têm. Mas também, como eu falei, que pessoa que não tem, ele pode pensar, né, porque uma viagem é muito boa, muito. Uma paz de espírito. Você vai lá e passa no lugar que os profetas passaram. Você lembra o profeta Abraão que passou aquele lugar? Os profetas, a paz que você encontra lá é, subhanallah, indescritível. Então, principalmente, como eu falei, lá, aquele que nós chamamos o pecado original, né? Eu falei várias vezes que o pecado original do ser humano não foi aquilo que o Adão cometeu. Como foi assim aqui no Brasil, em geral, né, as pessoas, né, falam do pecado do Adão e da Eva, que eles comeram do árvore, que foi o primeiro pecado, o pecado original, mas na verdade não foi esse o pecado original que foi cometido. O pecado original que foi cometido, o primeiro foi antes desse acontecimento, antes do Adão. Quando Deus avisou os anjos que ele irá criar o Adão, nosso pai, e eles falaram que vai criar uma criatura. Eles falaram, né? Aí depois falou para eles que eu sei aquilo que vocês não sabem. Aí foi criado o Adão e todo mundo foi ordenado a prostrar diante dele. Um respeito que Deus, uma honra que Deus deu para ele, depois soprou o Espírito de Deus nele. Aí todos eles fizeram, menos quem? O Satanás. Ele falou, não, eu não vou fazer. Mas por que você não vai prostrar para o Adão? Eu sou melhor do que ele. Ele foi criado do barro da terra, mas eu fui criado do quê? Do fogo. E o fogo melhor do que o do barro. Foi a soberba. Então, esse aqui foi expulso por causa disso. Foi expulso da misericórdia de Allah. E a gente fala hoje, até hoje, ele é amaldiçoado por causa disso. Esse aqui é o primeiro pecado, que é o orgulho. Quando a pessoa pensa que ele é melhor ou superior, ou a minha raça, ou minha língua, ou minha cor, ou minha não sei o quê, eu sou melhor do que eu sou superior do que da civilização, eu sou... Esse aqui é o pecado
principal da humanidade que foi cometido. Por isso, no Hajj, a gente tira tudo isso. O Hajj é isso, o batismo, né? Que o ser humano tem que ter. Não do pecado de Adão, mas do orgulho de achar que ele é melhor ou superior de alguém. Esse é o sentimento que causou 2 guerras mundiais. Por causa disso. E até hoje está causando muitos problemas, achando que um melhor do que o outro. A nossa é melhor do que você. Nós somos maior ou superior. Essa doença que tem que acabar. Se não acabar essa doença, o mundo só fica com conflito. Então, o Hajj realmente é uma prática que você vivencia isso. Você fica do lado, um lugar do Hajj, de Muzdalifa. A pessoa, no Muzdalifa, um lugar que as pessoas passam uma noite lá. E lá não tem absolutamente nada. A pessoa sai só com toalha, nem com tudo, mas ele tem que dormir no chão, porque nem colchão tem. No chão mesmo, ele tem que... Imagina 3, 4 milhões de pessoas que vieram de todos os lugares do mundo, pessoas que têm condições para dormir, eles dormem tudo no chão, num deserto. Lá só tem o céu e debaixo só tem a terra. Só coloca um pano assim para... Então, é uma prática. Nós nascemos aqui sem classes sociais. Nascemos aqui sem roupa. Nascemos aqui sem marca, sem essas diferenças que nós criamos. Nós somos seres humanos. Nos criou assim porque tem um propósito. Não para um achar que ele é melhor ou superior, mas para um colaborar com o outro. Para criar uma vida pacífica, uma vida bonita, uma vida boa, um respeitando o outro, ajudando o outro e ter essa colaboração, essa riqueza, intercâmbio cultural que pode acontecer quando as pessoas conhecem o outro. Mas esse aqui, a gente só fala, mas na prática nós somos iguais. Na prática, aquele que tem VIP, tem sala VIP na vida. Tem pessoas que são classe A, classe B. O que é essa classe? E a gente fala ainda classe A ou classe B, classe não sei o quê. Quem falou que essa é classes? Diante de Deus não tem classe. Diante de Deus tem piedoso, seja quem for. Piedoso, piedade, que deixa você próximo de Deus. Aquelas coisas que nós criamos é para nós, não para Deus. Então esse aqui, o Hajj é isso. A gente sempre pensa, por que o Hajj foi um dos pilares? Porque o doença que é o orgulho, que é o racismo, né? Uma doença muito grave. E o Hajj acaba com isso. O Islã conseguiu acabar com isso. Acabou desde o início. Do Bilal. Ele que chamava, ele é negro. Bilal era o negro, assim, né? E ele, quem foi dado a ele a chamada, o adhan, ele fazia o adhan. Na época do profeta, ele subia em cima do Kaaba, aquela prédio, né, preto, ele subia em cima e fazia a chamada para a oração. Então, já daquela época, já o Islã já colocou como princípio, os seres humanos são iguais. E colocou isso como prática. Se vê na mesquita, por exemplo, na oração, não tem classe na oração. Quem chega primeiro, vai na primeira fileira e fica do lado de quem está lá. Não tem lá você senta, não. Entrou onde você achou o lugar, você tem que sentar. E na oração todo mundo fica na mesma fileira. Não tem. Então, uma prática que ajuda esse conceito se tornar prático, não só teoria. Nós temos que vivenciar isso. Barakallahu fikum, inshallah, na próxima aula vamos falar sobre a última dimensão da religião, que é o comportamento, inshallah. Depois da fé, a prática, os pilares, agora nós vamos ter, inshallah, os frutos de tudo isso, que é uma palavra al-ihsan. Inshallah, que nós vamos falar
na próxima aula. Eu quero agradecer muito a presença de todos vocês. Agradeço também nossos irmãos que estão acompanhando e que vão acompanhar esse capítulo, inshallah, na TV Islâmica Brasil. Agradeço a equipe que eles estão fazendo esse trabalho, transmitindo essas aulas para nossos irmãos que estão longe. A gente sabe que o Brasil é muito grande, então dessa maneira que podemos atingir muitas pessoas. Obrigado, que Allah abençoe todos vocês. Irmãos e irmãs, eu quero convidar também nossos irmãos que estão acompanhando, que eles podem vir aqui na mesquita e participar nas aulas aqui presencialmente. As aulas estão abertas tanto para o muçulmano quanto para o não muçulmano, para todas as pessoas que estão interessadas de conhecer o Islã ou recém-convertidos ao Islã. Todos e todas sejam bem-vindos aqui na Mesquita Brasil. Muito obrigado. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.